Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 10 horas em ponto, pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira? Cálculos do Ministério da Economia já projetam para o salário mínimo do ano que vem um reajuste mínimo de R$ 59. O aumento leva em conta o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. O novo boletim macrofiscal, publicado pela Secretaria de Política Econômica, faz projeções de um reajuste de pelo menos 4,48% para o salário mínimo em 2024. Isso significa que o piso nacional passaria dos atuais R$ 1.320 para R$ 1.379, um incremento de R$ 59. Mas esse valor deve aumentar, porque ainda não conta com o índice de aumento real, ou seja, acima da inflação, que deve ser definido até o fim do ano. A mudança do piso nacional afeta aposentadorias, abono salarial e benefícios sociais. Segundo estimativas do DIEESE, o salário mínimo é a base de remuneração de mais de 60 milhões de trabalhadores e beneficiários do INSS. O último reajuste do piso foi em 1º de maio e passou de R$ 1.302 para R$ 1.320, um aumento de R$ 18. Além da outra alta neste ano, em 1º de janeiro, em que o piso já havia aumentado R$ 90, passando de R$ 1.212 para R$ 1.302. E a inflação das férias de inverno caiu no último ano, de acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A queda foi puxada especialmente por um item da cesta. E quem vai contar pra gente que item é esse é a repórter Maria Clara Leite. A cesta de produtos e serviços relacionados ao período recuou em média 4,4% nos últimos 12 meses. Mas o destaque dos cálculos feitos com base no IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, ficou por conta das passagens aéreas, que caíram 21,13%. De acordo com um estudo do FGV Ibre, caso os tickets de avião fossem retirados do levantamento, a chamada inflação das férias subiria quase 4%, assim como a inflação de inverno. E ambas ficariam acima da inflação geral apurada nos últimos 12 meses, que foi de 2,23%. Mas dentro da cesta de inverno avaliada nesse último estudo, houve queda no preço de outros itens além das passagens aéreas, como explica o economista. Veja. Outros produtos que caíram dentro do grupo de bebidas quentes foram o leite e o café, né? Dentro dos têxteis, os agasalhos, e dentro de energéticos, o gás encanado, né? Garantindo que essa média dessa cesta de inverno caísse ali por volta de 4%. Tirando as passagens aéreas, né, os serviços, eles tiveram um ligeiro aumento, né, muito menor do que no ano passado, mas ali na média por volta da casa de 3%. Né? Os serviços foram muito pujantes ano passado, aquele clima de pós-pandemia, mas esse ano eles perderam um pouco a força, apesar de ainda estarem segurando muita atividade econômica, né? Perderam um pouco a força em relação ao ano passado, e por isso ainda seguram preços em alta, mas num ritmo bem menos acelerado do que no ano passado. E a tendência para esse resto do ano de 2023 é justamente continuar nessa pegada, né, com serviços ainda se mantendo, graças à atividade econômica, né, ainda se mantendo num patamar alto, mas num ritmo menor do que no ano passado, e outros produtos, como os próprios medicamentos, as próprias roupas, os outros itens ali de bebida, mantendo uma certa estabilidade ou até caindo de preço, pois nesse ano, né, o nosso ritmo de preços, até pelos juros altos, e atividade econômica um pouco mais arrefecida, esses preços devem segurar mais estáveis até o final do ano e mantendo a inflação ali por volta do teto da meta. E a Petrobras anunciou uma redução no preço de venda do gás natural. O valor do produto para as distribuidoras já acumula queda de cerca de 25%. O preço de venda do gás natural vai cair em média 7,1% por metro cúbico a partir de 1º de agosto. Essa redução considera a variação do preço do produto e do seu transporte por dutos. Segundo a Petrobras, essa atualização segue o que foi previamente acordado nos contratos com as distribuidoras.
Segundo a estatal, ao longo do ano, o preço do gás natural vendido pela Petrobras para as distribuidoras já acumula uma queda de aproximadamente 25%. Os contratos firmados com as distribuidoras estipulam atualizações trimestrais da parcela do preço. No trimestre, o petróleo já registrou uma queda de 3,8%. Apesar da baixa, o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado unicamente pelo valor de venda praticado pela Petrobras. Outros fatores também são levados em conta, como o portfólio de suprimento de cada distribuidora, suas margens de lucro e, no caso do gás natural veicular, dos postos de revenda, além dos tributos federais e estaduais. A empresa informou que as tarifas cobradas do consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais, seguindo a legislação e a regulação específica. Além disso, a estatal esclareceu que a atualização anunciada para o dia 1º de agosto não se aplica ao preço do gás de cozinha, que é vendido em botijões ou a granel. E agora a gente muda completamente do assunto para falar de Copa do Mundo, porque ela começou hoje. A cerimônia de abertura da Copa do Mundo Feminina na Nova Zelândia foi marcada por muita festa e danças típicas. E dentro de campo, a anfitriã neozelandesa estreou fazendo história e conseguiu a sua primeira vitória contra a forte seleção norueguesa. Vamos ver. E começou a Copa do Mundo com zebra. As mulheres da Nova Zelândia surpreenderam nesta quinta-feira ao baterem as norueguesas, consideradas favoritas no Grupo A, no jogo de abertura do torneio. O placar magro de 1-0 com gol de Hannah Wilkinson levou à loucura os mais de 40 mil espectadores que desafiaram o frio em Auckland. Antes da partida, os presentes respeitaram 1 minuto de silêncio pelas vítimas de um tiroteio ocorrido na cidade, que deixou 2 mortos, além do atirador. As neozelandesas dominaram as ações em campo, mas tiveram dificuldade de converter as chances criadas. O único gol saiu no início do segundo tempo e o time da casa ainda teve a chance de ampliar o placar em cobrança de pênalti, mas a volante Rhea Percival acertou a trave. Filipinas e Suíça completam o Grupo A e entram em campo na próxima sexta-feira. E no jogo das 8 horas, a outra anfitriã, a Austrália, abriu o Grupo B contra a Irlanda em Sydney, na Austrália, e venceu por 1-0 com gol de pênalti de Caitley, aos 6 minutos do segundo tempo. A Austrália jogou sem a principal jogadora, a capitã Sam Kerr. A atacante de 29 anos foi eleita pela FIFA a segunda melhor jogadora do mundo de 2021 e sofreu uma lesão na panturrilha nos treinos. O jogo marcou, então, um novo recorde de público de uma partida de futebol feminino na Austrália. O Estádio Olímpico de Sydney recebeu 75.784 pessoas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Como eu sempre digo, a notícia não para na HIT. Daqui a pouco é o Kleber Werneck que chega com mais informações para você às 11 horas. Não perca. Até mais.